A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei Larissa Manoela e isso pode impactar o seu planejamento patrimonial e sucessório. A disputa entre a atriz e os seus pais gerou grande repercussão nacional. A atriz alegava que, apesar dos seus 18 anos de carreira e do seu trabalho sustentando a família, trazendo dinheiro para a família, ela não tinha acesso a usufruir do patrimônio que construiu. Alegava que seus pais restringiam muito o acesso dela ao patrimônio, ela tinha que pedir autorização para fazer custos pequenos, gastos pequenos. Isso acabou gerando uma situação insustentável em que ela abriu mão do patrimônio de 18 milhões e isso acabou gerando a ruptura da família e também a ruptura dos negócios, em que ela teve que reestruturar todo o seu negócio, todas as suas empresas, renegociando contratos e modificando a titularidade desses contratos que antes eram das empresas administradas pelos pais. Então, isso aí culminou no projeto de lei apelidado de Larissa Manoela, que trouxe algumas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Civil. Algumas alterações, apesar da ideia da lei ser proteger os menores, na prática, acredito que vão acabar prejudicando muito os planejamentos sucessórios, devido a alguns fatos que eu vou expor aqui. Mas antes é importante que a gente converse e explique alguns conceitos para que ao final a gente possa chegar na melhor conclusão. Primeiro, o menor de idade pode ser sócio de empresa. A lei não veda que o menor seja sócio de empresa, então é permitido. Se você tem um filho menor e quer doar as cotas da empresa para esse filho menor, é possível. Se quer construir uma empresa com ele, se ele é atleta, se ele é ator, se é uma atriz, então você pode também construir uma empresa com ele e ele pode ser sócio normalmente. Só tem uma grande questão. Ele não vai poder ser o administrador da empresa e precisa ser representado pelos pais ou tutores. Esses são requisitos obrigatórios em que o menor deve cumprir para que seja sócio da empresa. Então, respondendo uma segunda pergunta que eu trouxe, de que se o menor de idade pode administrar empresas. Como dito anteriormente, ele não vai poder administrar. Ele precisa ser representado pelos pais na empresa. Os pais, por sua vez, podem nomear um administrador profissional ou deixar que outro sócio seja o administrador. Mas na empresa, por ele ser menor e não ter a capacidade civil plena, então ele não vai poder exercer o poder de mando, tendo que ficar a cargo de seus pais ou de algum administrador nomeado pelos pais. Apesar de, no caso da atriz Larissa Manoela, ela ser a responsável pela construção do patrimônio, isso é uma exceção. Na maior parte dos casos, o que acontece é que os pais constroem o patrimônio e acabam colocando os filhos na empresa. É claro que existem situações em que o filho constrói o patrimônio e os pais usufruem desse patrimônio. Mas, em regra, são os pais que, com o trabalho de uma vida, acabam construindo aquele legado, construindo o patrimônio e colocando os filhos na empresa. Então, na maior parte das empresas em que você viu um filho, geralmente é porque os pais já estão fazendo um planejamento sucessório e doando ali as cotas da empresa aos filhos, colocando eles para participarem ali, especialmente quando esses filhos forem menores. E é por esse motivo que eu acredito que essa lei, apesar da boa intenção, ela vai trazer algo mais prejudicial do que benéfico. Basicamente, a lei traz algumas alterações. Entre elas, a obrigatoriedade de os pais prestarem contas de forma bienal, ou seja, a cada 2 anos eles têm que prestar contas da administração. Há uma restrição muito maior ao que os pais podem fazer na administração da empresa, chegando ao ponto de, em uma das alterações do Código Civil, os pais ficarem impedidos de vender bens ou direitos dos filhos. Então eles não vão poder vender imóveis, não vão poder vender carro, não vão poder vender cotas de participação societária de que os filhos sejam titulares. Mas ainda mais grave do que isso é que os pais vão ter essas mesmas restrições nas empresas em que forem sócios dos filhos ou que administrarem com os filhos. Pior do que administrar pelo filho é ser sócio do filho e ter essa trava. Imagine que você tem o seu patrimônio, tem os seus imóveis, constituiu uma holding, colocou os seus imóveis nessa holding e doou as cotas para os seus filhos. Então você tem 70% das cotas, tem 2 filhos, cada um com 15%. Ainda assim, se você quiser vender um desses imóveis que estão na empresa, você não vai poder. O Código Civil vai ter essa alteração caso esse projeto de lei seja aprovado e vai restringir o planejamento sucessório. E aí até que ponto vai valer a pena você colocar um filho menor na sua holding, colocar um filho menor na sua estrutura societária se você vai ter essa trava que no final das contas pode inviabilizar muitos negócios. Então eu acredito que esse projeto de lei, se passar no Senado, já passou na Câmara dos Deputados, vai ser muito mais maléfico do que benéfico para o planejamento sucessório.
É claro que as crianças e os menores merecem proteção e devem ter proteção, mas não ao custo de prejudicar um instituto que tem funcionado bem e que, na maior parte dos casos, são os pais que constroem patrimônio. Então é importante que o Senado reveja essa parte, reveja essa medida e crie elementos que possam diferenciar aqueles do patrimônio construído pelos pais do patrimônio construído pelos filhos, já que são casos completamente distintos. E aí eu trago um questionamento para você. Será que esse projeto de lei ajudará mesmo os menores ou apenas servirá para engessar um planejamento sucessório, para engessar uma holding patrimonial? Essa é a questão que fica.